noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 21 sobre os falsos profetas. Vocês já devem estar imaginando, esse capítulo não termina. Várias semanas falando dos falsos profetas. Mas hoje é o último tópico, tópico 11 do capítulo. Um tópico só para a reflexão da noite. E para confessar a vocês, eu fiquei intrigada com esse tópico. Jeremias e os falsos profetas. E eu falei, mas quem foi Jeremias? Porque nós não estamos habituados a estudar a Bíblia. Nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, normalmente nós não encontramos estudo dos profetas do Antigo Testamento, ou seja, da primeira revelação. Nós estamos na terceira revelação e eu fiquei intrigada, mas por que Jeremias? O que foi que ele trouxe de tão especial para Kardec colocá-lo no Evangelho segundo o Espiritismo? E lendo com muita atenção, fiquei muito feliz, porque eu encontrei as conexões. Então vamos ver, vamos juntos, para nos maravilharmos com esta figura que foi Jeremias. Neste tópico nós temos apenas uma instrução dos espíritos, do espírito Luós, espírito protetor. Então, Jeremias, os falsos profetas, vocês já sabem que os falsos profetas estão sempre no meio das ovelhas, muitas vezes disfarçados de ovelhas, mas este daqui está de cara limpa. Quem foi Jeremias? Eu acho. Jeremias era um sacerdote, vejam vocês. Além de profeta, um dos mais importantes do Antigo Testamento. Gente, ele viveu em 650 antes de Cristo. Ou seja, antes de Moisés. Ele foi muito maltratado, desprezado, porque ele era um homem muito corajoso. Ele era um verdadeiro profeta, aquele que veio com a missão de trazer a mensagem de Deus. Ele falava com Deus, ele ouvia Deus. E Deus o chamou dizendo, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Antes que você saísse da sua mãe, eu te santifiquei às nações e te dei por profeta. O ministério, como eles dizem, de Jeremias começou quando ele tinha 28 anos. Agora, ele já naquela época falava da necessidade do povo acordar. Como assim? O povo estava dormindo? Sim. Eles eram um povo idólatra, deuses para tudo. Jeremias já vinha pregar um único Deus. E ele sofria muito com isso, porque ele falava, ele se colocou sua vida ao serviço de Deus, a transmitir aos homens o que Deus falava, e com isso ele ia contra os interesses dos poderosos.
Jeremias denunciava o que estava errado e apontava os responsáveis. E com isso ele ganhou muitos inimigos. Imaginem que ele, durante a sua vida, conheceu 5 monarcas, reis. E ele falou que todos eles iriam cair, iriam sair do trono. Evidente que ele seria odiado e perseguido, e ele denunciava os falsos profetas e, claro, seria perseguido por eles. Então, ele perseguia os reis, a casa real de Judá, com todos os que estavam lá, os escribas, os conselheiros, os sacerdotes, os escribas, os profetas. Então, ele era odiado por todos, porque ele não se preocupava em agradar os outros. Ele se preocupava em ser fiel à palavra que ele havia ouvido de Deus. Enquanto que os profetas, falsos profetas, preocupavam-se mais em falar o que os outros queriam ouvir, em agradar a todos. As origens de Jeremias, ele nasceu em Anatote, o pai dele era sacerdote. E ele trocou todo o conforto do sacerdote, os privilégios que ele teria, e se colocou nas mãos de Deus para cumprir a missão que ele havia recebido. Ele poderia ter desempenhado a sua ocupação sacerdotal, o que lhe traria diversos privilégios, além de segurança. Ele abdicou a tudo isso para servir a Deus. Então ele foi perseguido, foi torturado, foi jogado dentro de uma cisterna de barro e ficou lá dentro para morrer. Até que alguém disse para o rei que seria melhor tirar o Jeremias lá de dentro, porque o Deus dele era muito poderoso e poderia até se vingar. Veja, naquela época, os maus sentimentos predominavam. Então o rei Zedequias mandou retirar. Vários homens foram necessários para tirar Jeremias do poço. Mas ele saiu de lá e continuou afirmando as mesmas coisas. Ele não tinha medo de nada nem de ninguém. E como ninguém o ouvia, ele construiu um jugo, esta cangalha, que se coloca essa madeira para enganchar um boi no outro, para poder fazer aquele trabalho pesado. Ele saía com o jugo nos ombros, para chocar mesmo, para que todos vissem, esse homem é louco, ou ele está falando a verdade. Como é que vai andar com esse peso no ombro? Ele queria que os outros, que todos ouvissem a mensagem dele. Mas o que aconteceu? Ananias, um falso profeta, revoltado com aquilo, porque o Ananias falava exatamente o contrário. Então, o Ananias retirou o jugo dos ombros de Jeremias e o quebrou. O quebrou e Jeremias falou, não tem importância. A partir de agora eu vou usar um jugo de ferro. De ferro. E Deus fez Jeremias saber que sua vida seria de sofrimentos e dor. Mas era para ele não desanimar diante das adversidades. Ele foi avisado, você vai sofrer, mas aguente firme.
E o que foi que Jesus fez conosco? Ele avisou que nós todos iríamos sofrer. Aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, tópico 18, Instruções dos Espíritos, nós temos o tópico bem sofrer e mal sofrer. Olha, isto de agora, de Kardec. Jeremias 650 a.C., ele já recebeu a mensagem de Deus. Nós recebemos de Jesus quando diz o Espírito de Lacordaire, em 1863, ele diz: visto que todos sofrem os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer estejam sobre a palha, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino dos céus. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Naquela época, Lacordaire pedia para que suportássemos a dor, o sofrimento, como que voássemos mais alto para poder ver o sofrimento, mas de longe ele se torna menor. Tudo que é visto à distância se torna pequeno. Bem-aventurados os aflitos. Jesus falou isso, mas ele não falou para todos os aflitos. Ele falou para aqueles que sofrem com resignação. Porque existe o mal sofrer e o bem sofrer. O mal sofrer é quando eu me revolto contra alguém, contra a vida, contra Deus. Esse sofrimento não me traz nenhum mérito futuro. Muito pelo contrário, vai aumentar o peso do meu jugo, da minha cruz. O bem sofrer é quando existe resignação e obediência vinda do coração. Então, aí eu já encontrei essa primeira semelhança com o Evangelho segundo o Espiritismo. Jeremias, Deus fala ao profeta e ele era considerado profeta chorão. Ele chorava mesmo, reclamava. Reclamava porque o povo não o ouvia. E ele dizia que se o povo não se emendasse, vamos dizer assim, não tomasse o caminho do bem, não se arrependesse e não seguisse o bom caminho, eles sofreriam muito. E na verdade, tudo o que o profeta Jeremias falou se concretizou. A queda dos 5 reis e outra coisa. Ele disse que Jerusalém seria invadido pelo rei Nabucodonosor da Babilônia e todos seriam levados para o cativeiro. Então ele disse, isso está dado. Vocês então entreguem-se ao rei, porque não há como lutar, senão ele vai destruir toda a cidade. O que aconteceu com o templo de Jerusalém, hoje mesmo restaurado, restam alguns pedaços das muralhas. Tudo foi destruído, queimado, mas ninguém o ouviu. Os profetas pregam bênçãos de Deus incondicionalmente. Os falsos profetas
sem necessidade de arrependimento sincero e de viver puro. Jeremias era diferente. Ele dizia que não bastava só ouvir a voz de Deus, mas que tinha que haver mudança de atitude. Alguma semelhança com a doutrina espírita? Tudo a ver. E nós fazemos o mesmo aqui. Nós dizemos, para ser espírita, não basta vir ao centro, não basta assistir palestra, tomar passe, tomar água fluidificada todas as semanas. Não. Para ser espírita, verdadeiramente, é preciso haver mudanças de atitude. É preciso haver reforma íntima. Eu tenho que me tornar melhor do que eu sou a cada dia, observando minhas ações, meus pensamentos e procurando mudá-los. Aí está o jugo de Jeremias. Ele disse: eis o que diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, Deus. Não escuteis as palavras dos que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem àqueles que me blasfemam, o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração, disseram, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu o conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Então ele falava com segurança, porque ele ouvia diretamente o que Deus falava. No entanto, os falsos profetas diziam, não, vocês podem continuar levando a vida dissoluta do jeito que levam, não há nenhum problema. Eles só diziam coisas boas. É característica do falso profeta. Iludir, enganar e mentir. O Jeremias era então um solitário. Ninguém o acompanhava. Ele não tinha discípulos, mas era de uma coragem e uma fé inquebrantável. Ele diz mais, Deus falando, eu não enviava esses profetas, e eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava e eles profetizavam de suas cabeças. Profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Se este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser, qual o fardo do Senhor, lhes direis, vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, disse o Senhor. O que foi que Jesus falou? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Afastai-vos longe de mim, bem longe de mim. A coincidência, Deus falando, claro, mas o Evangelho não nega. Moisés, o que foi que Jesus falou no seu discurso? Eu não vim destruir a lei, eu vim aplicá-la e confirmá-la. Então, é claro que tem que haver semelhança nesses pontos. Agora, o que nós vimos hoje em dia, muitos falsos profetas dizendo, sonhei, sonhei, eu ouvi de Deus, eu ouvi a fala de Deus dizendo que é preciso fazer isso, que é preciso dar tudo o que vocês ganham para ter o reino dos céus. Deus manda fazer isso. São os falsos profetas. Mas
temos que deixar bem claro. Não temos o direito nem poder de julgar ninguém. Se eles estão praticando a iniquidade, mais cedo ou mais tarde, a sua consciência irá cobrar deles. Ou nesta vida ou na próxima, eles vão se arrepender amargamente. Não necessitamos nem desejar a queda desses profetas. Eles mesmos são o próprio fardo. Fazendo pesquisas, eu descobri que existe um canal no YouTube. Não vou dizer o nome do canal, mas é fácil de achar. Profetas denunciando outros profetas. Quer dizer, eles mesmos se autodestroem, os falsos profetas. Porque não são todos. Existem pessoas sérias, existem pastores sérios, honestos, desinteressados, que não estão buscando a riqueza material, aqueles palácios que aparecem dizendo: doe, dê tudo que você tem na fogueira santa, que você vai ter o triplo, vai ter multiplicado. Vou comentar aqui o nome porque foi falado publicamente. Raul Teixeira, um grande espírita, orador, agora está afastado. Ele disse, professor, doutor em física, dava aula na Universidade de Niterói. E ele tinha uma colega, professora universitária, que um dia chegou para ele e falou: Raul, eu vou te confessar uma coisa, meu marido não pode saber, mas eu retirei todo o dinheiro da poupança, da nossa poupança, para doar para a fogueira de Israel. O Raul ficou chocado, falou: minha irmã, você fez isso? E ele até comentou, parece que pessoas tão cultas, parece que em algumas religiões o cérebro encolhe. Eu lembro que ele fez o gesto. O cérebro encolhe. Você acha que vão pegar o seu dinheiro aqui no Brasil e vão levar para queimar lá em Israel? Pensa um pouco, minha irmã. Por que você não deu dinheiro para o nosso centro espírita, para a nossa instituição, que você ia ver o que iríamos fazer com ele? Então, nós temos que usar o critério da razão. Nós não podemos acreditar em tudo que se fala. Em nome de Deus. Luoz, o espírito protetor, disse: essas palavras indicam claramente que já naquela época de Jeremias existiam os charlatães e vaidosos que abusavam do dom da profecia e o exploravam. Isto é de todos os tempos. Pessoas enganando pessoas, não é de agora, em todos os campos. Sabemos disso, vivemos isto. Abusavam da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Um dos critérios que temos que seguir é: o que ele está fazendo é por dinheiro? Existe algum interesse material por trás do que ele está falando? Se houver, fica esperto, fica esperto. Não estamos falando de uma colaboração para ajudar a pagar a luz, para ajudar a pagar a água, e é outra coisa. A limpeza, eu estou falando de dar tudo que tenho. E nessas pesquisas, eu vi o relato. Uma ex-obreira, uma ex-trabalhadora, que disse: chega, trabalhei 8 anos,
No Natal do ano passado, 2017, nós comemos arroz com ovo. Eu não pude comprar um presente para os meus filhos, porque o meu marido está fanatizado. Ele deu não só o salário, como também o 13º para a fogueira de Israel. Então, temos que ficar atentos. Os falsos profetas são aqueles que trabalham contra os ensinamentos de Jesus e procuram perpetuar na terra a ignorância espiritual. É interessante porque em algumas pregações, quem mais quer aparecer é o próprio orador ou profeta. Não. Quem deve aparecer é Jesus, é a mensagem. Agora, os falsos profetas que magnetizam, hipnotizam multidões. Essa fraude estava bastante generalizada entre os judeus. Moisés fala isso na Bíblia. E é fácil compreender que o povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus. E era sempre mais ou menos enganado pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores fanáticos. E a multidão, sempre crédula, não pensava em lhe contestar a veracidade dos sonhos, das visões, pois achava que era muito natural e pedia para que eles fizessem novas profecias. Quando eu aceito tudo que me é falado, sem passar pelo crivo da razão, que fé é essa? É uma fé cega. E se Deus nos deu a capacidade de raciocinar, é para nós usarmos este dom, esta capacidade, e passarmos pelo crivo da razão. Gente, aqui um psicógrafo. Geralmente a psicografia é feita nos centros espíritas. Mas existem falsos profetas no centro espírita? Sim, muitos. Aqui, graças a Deus, eu nunca vi, mas existem, conheço muitos. Escutai os sábios conselhos do apóstolo. Então, não é porque um médium psicografa grandes mensagens, inúmeras, que ele é um bom médium. Não. O bom médium se mede não pela quantidade de mensagens recebidas, mas pela qualidade da mensagem. Isso é o que interessa. Por exemplo, eu tenho na minha casa uma carta, não daria tempo de ler aqui, recebida, psicografada, de um cunhado que havia desencarnado. Eu li aquela carta, por respeito à pessoa envolvida, não fiz comentários. Mas aquela carta não dizia nada, não acrescentava nada de verdadeiro com que eu pudesse dizer é dele. A única coisa verdadeira era o nome dele que estava no final assinado, mas não era, claro, a assinatura, apesar de que isso é o de menos. Mas a carta era cheia de lugar comum. Uma carta que poderia ser enviada para qualquer pessoa que tivesse perdido alguém, porque não tinha um nome, não tinha nada de especial para agradar, para dizer que essa pessoa estava num lugar maravilhoso. Quem disse? Quem garante? Vamos verificar. Então, os enganados são os médiuns que não tomam precauções. Gente, eu conheci uma médium. Claro, não tomava as devidas precauções, porque nós precisamos ter um amparo espiritual para ver um trabalho desses. E ela recebia entidades
Mas não era qualquer entidade. Flammarion, que tem mensagens aqui no livro, ela recebia Flammarion, um espírito de alta envergadura. Mas, vamos passar no crivo da razão, não acrescentavam nada. Tanto era um falso profeta, que ela se juntou com uma pessoa muito ambiciosa, que achava que o espiritismo serviria para resolver os seus problemas materiais, deixá-la rica, mesmo dizendo que aquele dinheiro seria para ajudar os outros. Essa pessoa disse que havia, num determinado quintal de uma casa no interior de São Paulo, um tesouro em ouro. E falou para essa pessoa que era adepta, que ela era como Deus, essa médium. Ela se fazia acreditar. Então, foram ao dono da casa consultar se poderiam cavar o quintal dele. Compraram pá, picareta, carriola, compraram tudo que era preciso, entraram em contato com uma pessoa que tinha um aparelho que era detector de metais, envolveu muita gente. E claro, a partir dali já dando uma porcentagem do lucro, do ouro encontrado, do dinheiro. Muito bem. A médium ficou separada, isolada, em concentração, enquanto eles trabalhavam duro, cavando fundo. De repente começou o aparelho a detectar metal. Ficaram alvoroçados. Gente, sabe o que era? Tampinhas de garrafa de cerveja, tampinhas metálicas. Não tinha tesouro nenhum. Mas quem assessora esses médiuns que não se levam a sério, que não levam a doutrina a sério, porque mediunidade é um dom maravilhoso, mas mediunidade com Jesus. Quem assessora esses médiuns são os espíritos brincalhões, que se divertem com a boa fé daqueles principiantes na doutrina. Poderíamos dizer até que é como um trote de calouros que os veteranos dão na universidade. E não poderíamos deixar de falar de Jeremias sem falar da simbologia do jarro. Ele dizia que Deus é o oleiro e Ele está fazendo um jarro em nós. E nós temos que ser dóceis para que Ele possa trabalhar e moldar a nós mesmos. Entenda bem, não é possível mudar o vaso sem antes amolecê-lo. E esse processo é doloroso. Aguente firme, era o que Deus falava para Jeremias. O oleiro só poderá moldar o vaso se o barro estiver totalmente à sua disposição. Será que um oleiro pode modificar um vaso, um barro que já está endurecido? Jamais. Agora, olha só, está doendo? É que o oleiro está te fazendo um vaso novo. Quando nós estamos sofrendo, e todos nós sofremos, que já vimos, é preciso saber sofrer. Se nos revoltarmos, nós não vamos conseguir fazer de nós mesmos um vaso novo, bonito. Deus vive. Ser moldado por Deus dói, mas vale a pena. E essa aqui, o oleiro vai te moldar, disse Jeremias 18:4. Quantas vezes forem precisas, até ele ver a semelhança dele em você. O que é isso, senão a reencarnação?
cada vida, cada encarnação, sofremos, melhoramos, nos tornamos uma pessoa melhor, até que a semelhança dele apareça em nós. O que foi que Jesus falou? Sede perfeitos, como nosso Pai Celestial é perfeito. Brilhe a vossa luz, vós sois deuses. Então, já que sabemos o que temos que fazer, conhecemos o caminho, vamos melhorar as nossas ações, vamos seguir o que Deus nos pede. Jeremias 26, 13. Por que isso? Aprendei, pois, antes de tudo a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Como que a gente descobre se é um verdadeiro ou um falso profeta? Não é pelo que ele fala, é pelo que ele vive, pelo que ele faz. Consulte a vida do profeta para saber se ele é aquilo que ele fala, se ele é caridoso, como ele diz, se ele é desapegado da matéria, como ele fala. Então, tem que dizer: dize-me quem és, que eu te direi com quem andas. Nós temos que ver quem realmente ele é para saber quais as entidades brincalhonas ou espíritos superiores que o assessoram. Então, se não quisermos nós mesmos ser falsos profetas, nós temos nossa árvore, porque a doutrina espírita é uma árvore que produz bons frutos, provoca transformação naqueles que levam a sério. E nós também somos uma árvore. E o que nós fazemos, nossas ações, são os frutos saídos de nós mesmos. Que tudo que nós fizermos, nossas ações, sejam para o bem. Obrigada pela atenção, muita paz. Fiquem com Deus.